Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, Abrindo a Bíblia. É nessa expectativa que nós abrimos a Bíblia junto, para que Deus possa atuar na sua vida e realmente você receber a libertação que o Senhor Jesus promete em João 8:32. Querido amigo, você que está me ouvindo, eu quero que você abra a sua Bíblia e leia este texto lindo, que é Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando da sua igreja. Ela é espiritual, está sendo levantada em cima da revelação que Pedro recebe naquele instante. Esta revelação vem de Deus e é proveniente do Espírito Santo. Você pode verificar isso abrindo a sua Bíblia em Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Todos que entendem que a Igreja de Cristo é somente do Senhor Jesus e que Ele é o único com autoridade sobre os membros dessa igreja, são chamados de bem-aventurados. Pois bem-aventurados são os que entendem e aceitam a soberania de Deus em suas vidas. E assim, compreendendo o que Jesus nos fala em Mateus 11, verso 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas menor no reino dos céus é o maior do que ele. Em Lucas 22, 26, você encontra aonde é dito: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Não vejo aqui nenhuma autoridade de pastor mandatário, e sim homem fazendo a função de pastor serviçal. Não se deixe enganar. Portanto, qualquer hierarquia religiosa é contrário aos ensinamentos de Jesus. Normalmente, o entendimento humano é literal. Quando ouvimos Jesus dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, imaginamos de pronto Satanás e seus demônios se opondo contra a igreja de Cristo. Mas temos que entender o significado da palavra Satanás, que significa adversário. Nesta colocação de Mateus 16, verso 23, Jesus diz: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das de homem. Vemos que Pedro é chamado de Satanás, pois naquele momento estava se opondo contra a igreja que o Senhor Jesus estava levantando. Assim, semelhante nos dias de hoje, está acontecendo tal fato. Quando qualquer homem, seja ele pastor ou padre, diz a você que não estão de acordo com o ensinamento de Cristo, eles se tornam uma porta larga, que te leva para a perdição. Assim como Jesus disse, ele é a porta estreita, mas quando homens se tornam portas, eles não salvam. São, na verdade, portas do inferno. São estas portas que Jesus
diz que não prevalecerão contra a igreja dele. Não se deixe enganar. Portas humanas são portas do inferno. Não se deixe enganar, leia a Bíblia. Busque entendimento de todo o seu coração. Acredite em Deus quando, em João, capítulo 8, verso 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele se revela para você através da leitura e estudo livre de ensinamentos humanos. Hoje temos muitos ensinando a você sobre uma igreja que eles dizem ser de Cristo. Vejam o que ensinam. Ensinam você a cumprir a lei. Pedem e querem que você cumpra a lei do dízimo. Não se deixe enganar. Dízimo é lei. Estude, aprenda na palavra. E esta ordenança era para os que serviam no templo, os levitas. Estes não existem mais nem entre os judeus. Falam para você da teologia da prosperidade. Prometem tudo e tiram todo o seu dinheiro. Não se deixe enganar. Você acabará em dívidas e eles estarão cada vez mais ricos. Dizem que Deus deu a visão a eles de como conduzir a igreja e os seus membros. Então de nada valeu Jesus morrer por você, te salvar, te fazer sacerdote. Você continua acreditando em homens. Se você realmente é cristão, não se deixe enganar por estes que apenas querem se apacentar das ovelhas de Jesus. Procure ouvir o testemunho de irmãos que saíram da sua congregação. Observe que quando alguém entra na igreja de homens, os dirigentes falam aos quatro ventos da nova aquisição. Mas se alguém sair, eles chamam a pessoa de rebelde. E você não conhece a história de quem sai. Isto é pior que ditadura. Você conhece somente um lado da história. Faça como está na parábola do bom samaritano. Não se deixe enganar, pois eles chamam esta atitude de teocracia. E esquecem que teocracia é governo em que o poder está na mão do clero, portanto, legislada por vontade humana. Eu quero que você entenda que o que nós estamos falando é apenas a vontade que você encontra na palavra. Mas para isso, você precisa ouvir menos os homens e procurar o que o Senhor deixou para você na palavra. Você é senhor do seu destino. Coloque o seu destino na mão do Senhor Jesus. Se te ensinaram a ler a Bíblia e buscar a verdade, e você diz que conhece, aprofunde. Você e o Espírito Santo, ele vai te revelar. Você não precisa de homens para estar dizendo para você o que está no texto. Busque com o coração verdadeiro. Deus te revela. Não tenha medo de contrariar a maioria. Jesus foi minoria. E todos que estavam com ele eram minoria. Não se esqueça. Jesus não quer você embaixo de dogmas e doutrinas de homens. Ele quer você livre. Porque todos que estão no reino do céu são livres. Todos fazem a vontade de Deus. E você tem que ser responsável pelo seu erro. Não deixar na mão de homens. Não se justificar devido eles disserem que vocês têm que fazer determinado assunto. É você e Deus. E quando você errar, meu irmão, se prostre diante de Deus. Ele te mostra
Com Deus você tem retorno, você tem conversão, você tem perdão, você tem ensinamentos. Permita que Deus, somente Deus, te ensine. Essa palavra de Deus te exorta e te qualifica, e te capacita para ser realmente um verdadeiro cristão. Não cristão que fica adorando homens quando falam, mas cristão que amam a Deus e falam realmente o que Deus quer que você diga. E se você não tem nada a dizer, cale-se, mas receba do Senhor. Nós não temos a obrigação de falar, mas sim de amar o Senhor. Aprender a cada parte que você lê no seu Novo Testamento. A cobertura de Deus é grande. Ele não precisa de intermediário. Ele não precisa de homem intermediando a sua salvação. Não se deixe enganar. O que você ouve quando homens falam só enche a sua alma, mas você precisa alimentar o seu espírito. Agradeça a Deus por essa oportunidade de você ter a palavra em suas mãos, de você olhar para Ele e pedir para Ele: Senhor, me guia nos teus caminhos. E não ficar imaginando que homens podem ser bênção, que homens são profetas, se dizem apóstolos. Deus ama você do jeito que você é. Se entregue a Ele. Você é um vaso. Deus é o oleiro. Se necessário for, Ele te desfaz, mas faz um vaso precioso para Deus, não para homens. Acorde, meu irmão. Não se deixe enganar. Deus está no seu coração. Busque-o verdadeiramente. Abrace os irmãos como Jesus abraçou. Vamos aprender com o Mestre. Todos estamos aprendendo. Vamos caminhar aprendendo, mas na vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. Tenha um bom dia. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus.